Porquê a dança? A dança é uma atividade tridimensional. Portanto, envolve os alunos de uma forma emocional, intelectual e física. A dança sempre me fez sentir em campo seguro. O ponto de viragem, até eu considerar profissional, é uma pergunta que é muito abrangente. Foi quando ingressei no Conservatório Nacional, porque eu estudava no Centro de Formação de Bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, que fechou por falta de verbas, e eu tive obrigatoriamente de ingressar no Conservatório. Penso que foi esse o ponto de viragem, porque aí tive acesso a professores de diferentes nacionalidades, uma formação muito específica, tive contacto com diretores de companhias, na altura o Jorge Cavisa era nosso professor, a Luísa Tavares era nossa professora, trabalhámos, tive a sorte de trabalhar com o mestre, com o Jorge Garcia, que foi um dos melhores mestres que passou pelo nosso país, e portanto foi o Conservatório São Tomé. Eu penso que não houve um espetáculo, porque foi tudo de forma gradual. Eu, enquanto aluna da Escola de Dança, já dançava com a Companhia Nacional de Bailado. Portanto, já existia um protocolo, os alunos participavam nos espetáculos da Companhia Nacional de Bailado. Quando eu sou convidada pelo Jorge Samavisa para integrar o elenco da companhia, foi tudo assim muito rápido. E eu lembro perfeitamente nos primeiros meses em que eu estava já a dançar oficialmente com eles, me sentir completamente realizada a esse nível. Tipo, uau, é mesmo isto que eu quero fazer, porque com o Jorge tivemos a sorte de poder lançar repertório de inúmeros coreógrafos internacionais. Portanto, logo no meu primeiro ano, eu tive a oportunidade de dançar Billy Forsyth, dançámos muito Balanchine, depois tínhamos também John Cranwell, fizemos a coreografia de John Cranwell. Portanto, é um contínuo. Foi um contínuo, não posso dizer foi aquele espetáculo, porque eram muitos. E acontece tudo de forma tão rápida, porque a dança tem esse handicap. A carreira profissional é muito curta. E então é necessário começar ainda muito jovem. E quando nós somos jovens, nós fazemos as coisas, eu acho, quase de forma pensada, não é? Porque aceitamos os desafios todos, queremos tudo, não é? Não selecionamos, não, nós queremos tudo. E isso levou a que fosse um contínuo muito rápido. É assim, esse handicap está a ser ultrapassado com a evolução da ciência, porque as carreiras com a prevenção de lesões que existe hoje em dia estão cada vez mais longas. À semelhança do futebol também, não é? Antigamente um jogador jogava até aos 30 e já não queria jogar mais. Hoje em dia já se vê que existem jogadores de 40, quase, não é? Portanto, na dança funciona exatamente da mesma forma. Apesar de ser uma forma de arte, uma forma de expressão, não ser considerada de desporto, mas, quer dizer, um bailarino tem obrigatoriamente de ser um atleta, não é? Portanto, vai de mãos dadas com a ciência. E, portanto, esse handicap, que é sem dúvida um handicap, começa a ser apaziguado, digamos assim. A dança é pouco valorizada para a disciplina que é. Porque a dança enriquece brutalmente a educação das crianças. Não é à toa que nos regimes comunistas, como penso que é do senso comum, a dança clássica é uma disciplina obrigatória nas escolas. Aqui em Portugal ainda é muito valorizada, sem dúvida. Eu penso que também tem a ver com esta questão da democracia, que também é muito recente. O meu propósito aqui em Alfas é quase de missão. É de divulgar e criar público. E pronto, mas
eu confesso que a minha área de ação, do coração, é a dança profissional e pré-profissional, sem dúvida. O que mais me inspira, eu diria que é o meu contributo para a educação das crianças. É o saber que através da dança estou a contribuir de alguma forma para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais rica em termos culturais, que seja uma sociedade mais justa, digamos assim, porque eu não sei se sabes, mas eu vivi em Elvas até aos 6 anos. E aos 6 anos fui para Lisboa com a minha mãe e com os meus irmãos. E o que eu penso é, se nós tivéssemos ficado a viver em Elvas, eu não teria tido as oportunidades que tive. E eu penso que isso é de uma tremenda injustiça. Mesmo porque eu acredito que as crianças que vivem aqui em Elvas são crianças que estão mais disponíveis para abraçar este tipo de arte e de aprendizagem, por uma questão tão simples como o tempo que têm disponível. Uma criança em Lisboa passa, eu diria, à vontade 1 hora, 2 horas por dia dentro de um carro, ou de um autocarro, ou de um metro, dentro dos transportes para se deslocar. Esse handicap aqui em Elvas não se põe. Portanto, todo esse tempo que é passado, que é quase desperdiçado em deslocações, aqui pode ser tempo útil para realizar trabalho nessas crianças. Eu entendo dessa forma. Como é que eu lidava com as críticas, ou lido com as críticas? Portanto, foi uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem. A dança é um mundo muito competitivo, sobretudo quando se fala no feminino, porque existem muitas raparigas e poucos rapazes. Os rapazes são quase levados ao colo. As raparigas é diferente. Eu sempre me foquei em mim. Eu tentei sempre colocar à parte dos outros e pensar em mim. Como é que eu posso ser melhor? Portanto, não olhar para o lado, mas sim para a frente, para o meu próprio caminho. Porque eu acredito que os caminhos das pessoas, eles cruzam-se, mas não é possível trocar. Portanto, essa história da competição nunca foi assim muito adepta, digamos assim. Em termos de retorno financeiro, eu penso que as artes não são a melhor indústria para se trabalhar. Mas também entendo que nós artistas, desde pequenos também, verdade, seja dita, somos habituados a trabalhar quase por amor à camisola, porque temos uma perspectiva, eu digo, major em relação ao serviço que estamos a prestar. Penso que os conforta em termos pessoais, em termos financeiros, pronto, é o que é. Penso que as pessoas que estão acima de nós não valorizam a arte da forma que deveriam. Há arte, a propaganda, mas nem toda a propaganda é arte. Eu penso que a definição de arte varia conforme a sociedade em que está inserida. É uma forma de comunicação, portanto, acaba por chamar a atenção para determinados aspectos políticos e sociais e tem uma função muito importante em seguida de despertar a sociedade para determinados aspectos. Quando estou a trabalhar com alunos, eu diria que trabalho muito mais a nível pessoal, de ir ao encontro das dificuldades e dos sentimentos que os alunos estão a vivenciar, e não tanto para o público que está de fora. Portanto, eu tento muito mais, através da arte, resolver, entre aspas, conflitos que eu vejo que as alunas estão a passar.
Quando estou a trabalhar em termos coreográficos, aí sim já posso dar liberdade às minhas opiniões e expressar-me de outra forma, às vezes um bocadinho mais crítica, sim. A liberdade não é absoluta. Temos que agir com limites que nos façam chegar ao público-alvo. Tudo é uma construção. E então é quase como uma catedral, que nós colocamos uma pedra, depois outra e vamos, possivelmente nem sequer vamos ver a catedral concluída, mas é mais uma construção. A expectativa do público não é o que mais me influencia. Não. Durante alguns anos, eu tive muito, eu diria quase medo de assinar as minhas coreografias. Portanto, faziam coreografias minhas, mas eu nem sequer colocava lá quem tinha realizado a coreografia por algum receio de que não fosse aceito. E por incrível que pareça, a partir do momento em que eu desliguei desse preconceito e comecei a trabalhar naquilo que eu acredito e fazer as minhas escolhas musicais, que são pessoais, a aceitação foi ainda melhor. Portanto, os meus medos não tinham razão de existir. Nós, através da arte, do ensino das artes em geral, conseguimos atingir democracia cultural, não é? E transmitir valores às crianças que se o nosso trabalho não existisse, não seria possível. Por muito que se esforcem os professores do ensino regular, do ensino geral, há determinadas áreas que são deixadas para trás e isso é uma perda, eu diria quase, é um desperdício de alguns talentos e de algumas virtudes. As artes, para mim, trabalham o espírito crítico das crianças e eu penso que é imprescindível para a evolução da nossa sociedade. Os benefícios da dança aqui em Elvas está relacionado com a minha missão, o meu propósito, portanto, a criação de público, de massa crítica, uma abrangência disciplinar maior. Portanto, acima de tudo, é isso. Do meu ponto de vista, os principais obstáculos para a descentralização e a democratização da cultura, de forma geral, passam por criação de uma estratégia política de apoio. Passa tudo por vontade política. O maior benefício é a democratização cultural. Portanto, é o facto de uma criança, independentemente de nascer aqui ou ali, ter acesso à cultura. Eu defendo uma visão otimista, sim, quase de autoilusão. Eu defendo uma visão otimista. Acredito que os problemas que surgem estão cá para nos alertar e para nos guiar para soluções e não para estancar processos. Portanto, eu acredito que quando encontramos alguém com muito potencial que acaba por desistir pela falta de oportunidades que existem no nosso país, e essas desistências nos deviam alimentar precisamente para que noutras zonas com menos população se pudessem desenvolver organismos, instituições que acolhessem
essas pessoas, sobretudo aqui no interior, vivemos num sítio, num local muito fértil em termos de oportunidades, porque está quase tudo por fazer. E isso acaba por ser uma mais-valia desde que haja apoios para o fazer, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo em termos de educação. Em termos de educação, existem cerca de 26, salvo erro, escolas do ensino artístico especializado em dança no nosso país. Lisboa conta com mais do que uma, o Porto conta com mais do que uma, Leiria conta com mais do que uma, Funchal conta com mais do que uma, no Alto Alentejo não existe nenhuma. As escolas de ensino artístico especializado em dança que existem no nosso país, mais próximo de Elvas, estão em Setúbal, Beja, Castelo Branco. Não é justo. Não é? Não é justo uma criança que queira seguir o ensino artístico especializado em dança, que ainda por cima no nosso país é gratuito, ou seja, é uma oportunidade de ouro. Eu estudei no Conservatório Nacional, é uma escola pública, eu paguei zero. Eu não, os meus pais neste caso, não é? Portanto, é uma oportunidade de ouro e que, por exemplo, aqui em Elvas se está a desperdiçar por falta de visão estratégica, vontade política, pronto, uma série de fatores que todos nós conhecemos. E é uma pena, é injusto. Tenho muitos projetos a apresentar, não só para Elvas, como a nível de ibérico. Penso que há muito trabalho por fazer, tanto a nível de educação como a nível profissional. Se eu danço pontualmente em casos excepcionais. Por exemplo, o Pedro Zagalo convidou-me no ano passado para fazer um videoclipe e para participar nos espetáculos. É óbvio que em determinadas situações eu não tenho coragem de dizer não, vou dançar. Claro que danço, não há problema nenhum, eu sei que estou ainda em forma, portanto posso perfeitamente dançar. Mas por exemplo, dou um exemplo, Pedro também queria que eu fosse à televisão e aí eu já tive que declinar, pronto, porque não se coaduna com outros objetivos paralelos que eu tenho para a minha vida. O meu eco aqui em Elvas, o que tenho de escolher? Eu não estou preocupada com o eco, o eco fica nas relações humanas que nós traçamos ao longo do nosso percurso, fica nestes elos de ligação que se mantêm para toda uma vida. Eu tento sempre proporcionar experiências multidisciplinares às minhas alunas. Só para dar um exemplo assim rápido do que é que eu considero eco. Por exemplo, no último espetáculo que nós fizemos, eu lancei o desafio de serem as próprias alunas a fazer o design do cartaz. Foi um sucesso. Este desafio foi um sucesso porque eu tive pais a aderir, alunas a aderir, ex-alunas a aderir. Ou seja, estamos a falar de jovens adultos que já não estão nas minhas mãos, não é? Que passaram por mim, e muitas estão já a trabalhar e outras estão no final dos seus mestrados e que me mandaram mensagem: professora, também posso participar? Claro que sim. E surgiram ideias geniais de cartaz. Geniais. Portanto, eu penso que o eco é precisamente o contributo que nós damos a quem se cruza connosco.